De hoje abordaremos a temática advogado à luz do Código de Processo Civil de 2015. Acompanhe. A capacidade de postulação ela não se confunde com a capacidade processual, que é a aptidão para ser parte, com a capacidade de postulação, que vem a ser uma aptidão para realizar os atos do processo de maneira eficaz. A capacidade de postulação em nosso sistema processual compete exclusivamente aos advogados, de modo que é obrigatória a representação da parte em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Trata-se de um pressuposto processual, cuja inobservância conduz à nulidade do processo. Permite ainda o artigo 103, parágrafo único do NCPC, que a parte postule em causa própria, isto é, sem outorga de mandato a advogado quando tiver habilitação legal. Após o assunto abordado sobre a capacidade postulatória, vamos resolver um caso sobre. A pequena empresa é responsável pelas joias do interior de Minas Gerais. Diante a boa reputação da empresa, Bia resolveu celebrar um contrato de 49 mil em joias. Após a entrega das joias, Bia deveria ter feito o pagamento em 3 dias, depois do acordado inicialmente. No entanto, uma semana depois, Bia não mais atendia às ligações. A empresa, então, se sentiu lesada com esta situação. Portanto, ela postulou uma ação em nome próprio no juizado especial. Poderia, então, no juízo de admissibilidade, prosseguir com o processo? Em razão do valor de R$ 49.900, a empresa não pode postular em nome próprio, pois ultrapassa o valor de 20 salários mínimos, que é o máximo em que, na Lei 9.099 de 1995, é possível entrar em nome próprio. Por isso, terá então que a pequena empresa acionar um advogado para então ser assistida. Quanto aos direitos dos advogados, dispõe no Estatuto da OAB, no artigo 107 do NCPC, os seguintes termos: examinar em cartório de fórum e secretaria do tribunal, requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias, retirar os autos do cartório ou secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber fala, por determinação do juiz, nos casos previstos em lei, sendo comum às partes o prazo para falar no processo. Os autos não deverão sair do cartório, a não ser em conjunto, mediante prévio ajuste dos procuradores, manifestado em petição dirigida ao juiz. Os direitos e deveres dos advogados acham especificados no Estatuto da Ordem dos Advogados, Lei 8.906 de 94. O novo Código do Processo Civil, no entanto, especifica certos deveres e obrigações diretamente ligados ao exercício do mandato judicial. Quando o advogado atua por força de mandato, ele exibirá a procuração, qual consta seu número de inscrição da OAB e endereço completo. Se a postulação se der por causa própria, não haverá procuração, mas a parte deverá declarar na petição inicial na contestação o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados na qual participa, se for o caso, para recebimento de intimações. Descumprindo os deveres anteriormente mencionados, o juiz mandará que se supra a omissão no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu. Não sanada a falta, a petição será indeferida. Para abranger melhor o conteúdo anteriormente exposto, trouxemos um pouco da legislação e de conteúdos pertinentes e relevantes sobre os advogados. O Estatuto regulamenta a ética profissional advocatícia como forma de exigir que o advogado atue com responsabilidade para com o coletivo, assim não podendo agir de sua consciência íntima e não podendo utilizar os seus valores morais de forma negativa à aplicação do direito, devendo sempre seguir a legislação. No Brasil,
A ética do advogado é regulamentada pela Constituição Federal, em seu artigo 133. Na sua respectiva leitura, o advogado é indispensável na administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. As suas ações estão regulamentadas no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, na Lei nº 8.906, de 1994. Em seu artigo 33, é regulamentado que o advogado deve cumprir rigorosamente os deveres contidos no Código de Ética e Disciplina. Em seu parágrafo único, salienta o fato de o Código conter os seus deveres perante a comunidade. Dando continuidade ao assunto, vamos falar um pouco sobre mandato. O que é mandato? O mandato possui previsão legal no Código Civil e está legislado nos artigos 653 ao 692, seção 1 a 5 do capítulo 10, com a exceção de artigos previstos no CPC, Estatuto da OAB e em artigos espaços do próprio Código Civil. Como legislado no artigo 653 do Código Civil, o instrumento utilizado para o mandato é a procuração. E então, o que seria um mandato? Também previsto no próprio artigo, mandato é o ato de praticar ou administrar os interesses de outrem, por meio de uma procuração que dá a um terceiro o poder de determinadas atitudes a serem exercidas por tal pessoa, já definido no documento, ou seja, na procuração. Os capazes são aptos a dar procuração, desde que possua a assinatura do autor por meio de instrumento particular, tendo em vista os pré-requisitos necessários para praticar tal ato. Atenção! Não é permitido o mandato verbal quando o ato deve ser escrito. Previsto no artigo 661 do Código Civil, parágrafo 1, os poderes da administração ordinária, tais quais alienar, hipotecar, transigir ou qualquer outro ato da administração ordinária, é necessário poderes especiais e expressos. Há casos em que cessam os mandatos. Estão eles previstos no artigo 682, dos incisos 1 ao 4, que são revogação ou renúncia, morte ou interdição de uma das partes, mudança de estado que inabilite o mandante ou o mandatário conferir poderes e exercê-los, término do prazo ou conclusão do negócio. O mandato judicial poderá ser facilmente revogado pela parte outorgante. No entanto, a parte terá que constituir outro advogado para substituir o anterior no processo. Como diz o artigo 111 do Código de Processo. Em seu Código de Processo Civil, o artigo 111 legisla que terá que conter o nome do próximo advogado que irá vir a assumir o seu cargo e no seu parágrafo único contém que deverá ser feito isso em até 15 dias. A renúncia do mandato também será possível no decorrer do processo, caso seja observado o artigo 112 do Código de Processo Civil. Em seu caput, o advogado poderá renunciar ao mandato em qualquer momento, provando que comunicou a renúncia ao mandante, nomeando seu sucessor. A renúncia do mandato também será possível no decorrer do processo, caso seja observado o artigo 112 do Código de Processo Civil. Em seu caput, o advogado poderá renunciar ao mandato em qualquer momento, provando que comunicou a renúncia ao mandante, nomeando seu sucessor.